Oi, oi, gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser sobre o tão prometido e falado minimalismo, né? Que é um estilo de vida que eu tento adotar pra mim, né? Eu acredito que a gente vive numa sociedade em que a todo momento a gente é rodeado de informações e essas informações principalmente é sobre comprar, 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 ter, possuir, né? E muitas vezes a gente compra coisas desnecessárias. Quantos de nós, inclusive eu, né? Já comprou uma coisa por impulso, achou que ia usar e acabou não usando, gastou um dinheirão e aquilo ficou jogado e por aí vai. Então, o que acontece? O minimalismo, ele busca você viver com o necessário. Claro que muita gente confunde o minimalismo com o voto de pobreza, né? São Francisco de Assis fez o voto de pobreza, mas o minimalismo é outra coisa. É você viver com o necessário para você ter uma qualidade de vida, né? Eu tenho umas anotaçõezinhas, vou dar umas olhadinhas aqui, uma colada, mas eu vi num site bem interessante uma definição simples de minimalismo que diz bem assim, do site significados.com. Né? O que é minimalismo? É algo ou alguém adepto daquilo em que é simples e elementar, considerando um estilo de vida para os indivíduos que buscam o mínimo possível de meios e recursos para viver. Por exemplo, né, um exemplo clássico, para que eu vou ter, sei lá, 100 pares de sapato? Estou exagerando, eu sei. Para que eu vou ter 100 pares de sapato sabendo que eu posso ter 10, por exemplo? Né? Não é o meu caso, eu passo de 10, eu tenho que rever meus calçados, roupas e tudo mais, destralhar, que é o que a gente chama dentro do minimalismo, que é passar para frente, doar, vender, trocar, né? E o que acontece? Para que você ter trocentas coisas sabendo que você não vai usar aquelas trocentas coisas? Viva apenas com o necessário. Por exemplo, para que ter 20 calças jeans sabendo que você só usa 5? Fica com aquelas 5. Né? Existem pesquisas que dizem que a gente utiliza de fato 20% de tudo que a gente tem. Imagina, por exemplo, se a gente tem 50 blusinhas, dessas 50 a gente vai acabar utilizando no máximo ali 10, que é o que a gente realmente gosta. As outras 40 meio que vai ficar ali no guarda-roupa, ocupando espaço e a gente não tá nem aí. E eu digo isso por mim, porque esse ano, né, o ano que eu aderi de fato ao minimalismo na minha vida, eu comprei pouquíssima roupa. Mas mesmo assim, as poucas que eu comprei são as que eu mais gosto. E as outras que estavam ali, estão ali, né? Por isso que tem que sentar, pensar, experimentar. No meu caso, né, eu ganhei peso nos últimos anos e acabo perdendo roupa com muita facilidade, então tem que ter uma certa rotatividade ali. Mas garanto que se você olhar, né, um desafio agora, se você for no teu guarda-roupa, garanto que você utiliza, tem suas peças favoritas, que são poucas, e a maioria das peças não são suas preferidas, não são as favoritas. E tá lá, né, no guarda-roupa. Podia às vezes ser peça favorita de outra pessoa, você poderia vender, fazer um dinheirinho em cima disso, mas, né, a gente acaba acumulando, acumulando. Então, como, né, eu falei, existem várias vertentes, digamos assim, dentro do minimalismo, né? Ele começou como uma tendência estética, principalmente, na questão das artes, mas acabou se passando para o estilo de vida das pessoas. E eu estava lendo que existe até o minimalismo dentro de uma área da política, né, que foi desenvolvida na Rússia. Então, ela está presente em diversas situações. Mas eu elenquei aqui, né, alguns tipos, digamos assim, de minimalismos, porque existem tipos de minimalistas, que eu vou falar num próximo vídeo. Mas são 6 áreas, né? A primeira delas é o minimalismo estético, aí tem o minimalismo de consumo, o de presença, o ambiental, da simplicidade e do estilo de vida. Eu não sou adepta a esses 6, alguns que eu sou. Tento adquirir, tipo, usar um pouquinho de cada coisa, mas tem uns que a gente é mais forte do que outros. Por exemplo, minimalismo estético, né? Vou até dar uma coladinha aqui na definição. Ele é muito aplicado na área de design, de moda e de outras formas de arte. Ela é inspirada nos movimentos artísticos e ela busca cores neutras e muita luz. É uma área do minimalismo que eu não sigo nada praticamente, porque eu gosto de cor, né? Então, esse minimalismo estético, ele preza mais por cores neutras. Por exemplo, tem gente, né, dentro do minimalismo, que só utiliza roupas pretas, brancas e cinzas, né? Não é o meu caso. Eu adoro uma roupa colorida, adoro estampa de flor, adoro. Então, é uma área que eu não consigo
agregar muita coisa na minha vida, nessa questão da neutralidade dentro do minimalismo estético, artístico, né? Outra área interessante, e essa sim eu acho que é a área que eu mais pego coisas para minha vida, é o minimalismo de consumo, né? Ele prega a gente comprar e usar somente o necessário, para a gente ter uma vida mais simples e mais feliz. Como eu falei, é algo recente na minha vida, essa questão do minimalismo. Eu sempre fui uma pessoa econômica, né, financeiramente falando. Mas o minimalismo acabou atrelando a isso. Porque quando você vive apenas com o necessário, automaticamente você tem uma economia financeira. Né? Para que eu vou comprar um tênis da moda X, porque agora tem um monte de gente sabendo que eu não preciso desse tênis. Ah, então eu vou pegar esse dinheiro e vou fazer uma outra coisa, vou guardar, vou pagar uma conta, vou guardar para viajar, né? Tenho planos e situações diferentes. Então, para mim, pelo menos, o minimalismo de consumo, ele está diretamente relacionado com a parte financeira. Então, esse ano, por exemplo, eu consegui montar minha reserva de emergência. Não em 6 meses, como é indicado, né? Eu montei 3 meses. Também vou falar nisso num próximo vídeo. Mas por que eu montei uma reserva de 3 meses? Porque eu tenho uma certa estabilidade no meu trabalho. Sou professora, funcionária pública, concursada. Então, tenho uma estabilidade ali. Mas tem casos e casos, né? Existem pessoas que aconselham se ter 12 meses de reserva de emergência, que é um dinheiro guardadinho para alguma coisa que possa acontecer, né? Pra você não precisar emprestar de banco, correr atrás de parente, mas isso eu vou falar num próximo vídeo. E o que acontece para mim, né, na minha opinião, esse minimalismo de consumo, ele está diretamente relacionado com o sistema capitalista. Né? A gente vive numa sociedade em que precisamos ter coisas para ser pessoas. E eu acho que a gente tem que ser justamente ao contrário. Nós temos que ser pessoas e não ter bens. Né? Vejo assim casos de pessoas próximas a mim que prezam muito. Ai, tenho que ter. Mas para quê? Para ostentar uma vida que você não consegue ter? Para mostrar para outras pessoas uma vida que não condiz com a sua realidade? Então, na minha opinião, o minimalismo de consumo, ele acaba sendo oposição ao sistema capitalista que a gente vive, né? Que muitos não têm quase nada e poucos têm muito. Claro que não é só, ai, vou consumir menos, pronto, vou derrubar o capitalismo. Não, tem várias outras coisas por trás disso. Né? Mas eu acho que aí já é um pontapézinho inicial. Outro minimalismo muito interessante. Outro minimalismo muito interessante é o minimalismo de presença. Ele defende que se deve ter o mínimo de bens possível para ser feliz. Não ficar num lugar fixo, né, num território, não se apregoar ali. E o objetivo dele é sobrar tempo e energia para o que realmente importa. O brasileiro é muito acostumado com aquela ideia de ter casa própria, né? E eu li pesquisas que dizem que da minha geração para frente, digamos assim, as pessoas pensam o contrário, em não ter, por exemplo, uma casa própria, e sim morar de aluguel, porque às vezes pode ser mais barato, dependendo da cidade que a pessoa mora, realmente mais barato, dependendo não. Em que ela pode ter uma mobilidade, por exemplo, eu quero morar 1 ano em São Paulo, 2 anos em Curitiba e tal. E, querendo ou não, essa coisa do minimalismo de pertença é algo que eu tenho um pouco de dificuldade para lidar. Por exemplo, eu tenho minha casa própria e eu moro numa cidade e trabalho em outra. E vivo nesse impasse já há quase 5 anos. Aí eu penso, bom, eu vou vender minha casa e vou comprar uma casa nessa outra cidade. Mas ao mesmo tempo, eu tenho vontade, mas não tenho coragem. Porque eu vou ficar próximo do meu trabalho, mas vou ficar longe da minha família. Aí, ao mesmo tempo em que eu penso em voltar a trabalhar próximo de casa, mas eu sei que as escolas daqui, por exemplo, não são tão legais. Então, eu fico naquela entre a cruz e a espada por conta de ter um lugar fixo, né? De não conseguir lidar com isso. Então, essa questão do minimalismo de pertença é bem real, assim, na minha vida, porque é algo que eu não consigo, sabe? Então, pessoas já me falaram, por que você não aluga a tua casa e aluga uma casa na outra cidade, ou no meio do caminho, né, na divisa ali entre as 2 cidades? Até penso, mas ao mesmo tempo eu tenho dó de alugar minha casa, porque os inquilinos que moraram aqui antes de eu vir para cá, eles judiaram, detonaram muito da casa. Então eu tenho esse medo, querendo ou não, o que a gente tem, a gente ama, né, as coisas materiais.
e não seria o certo, mas eu sou assim. Então eu olho e falo assim, putz, isso eu consegui com tanto suor, será que a pessoa vai cuidar assim como eu cuido? Então, essa questão do minimalismo de pertença é algo que para mim é muito difícil. E uma das questões que eu falo, brinco com a minha família, é que eu ainda tenho muita vontade de morar em Foz do Iguaçu. E a minha casa é um empecilho, né? Porque eu tenho essa flexibilidade, eu posso sair, né, de Curitiba, região metropolitana, e ir dar aula lá, porque é dentro do estado. Mas a questão da pertença ali tá segurando, né? Além da questão familiar e outras coisas. Outro tipo de minimalismo é o minimalismo ambiental. O uso de recursos naturais de maneira consciente. Prevalece a questão dos alimentos orgânicos, né, sem a utilização de agrotóxicos. Poucos ou nenhum alimento industrializado, né, na dieta dessa pessoa. Procura também alimentos sem aditivos químicos, alimentos mais naturais possíveis. E o minimalismo ambiental ele está muito associado com a questão do veganismo, né, que é uma das lutas de classe, digamos assim, né, a luta pela causa animal. Confesso que para mim essa área é bem difícil, porque a questão da alimentação orgânica é uma alimentação bastante cara. Muitas vezes elas custam 2, 3, 4 vezes mais do que os alimentos convencionais. E como eu moro na periferia, é difícil você achar locais que vendam alimentos orgânicos. Tem um local que uma vez na semana eles vêm entregar próximo da minha casa. Só que a variedade não é tão grande, né? E o preço é muito caro. Então é algo, para mim, ainda financeiramente é difícil dentro dessa questão dos elementos orgânicos dentro do minimalismo ambiental. A questão do veganismo também, eu sou carnista, eu consumo carne. Consumo pouco, mas consumo. Então, é algo que eu estou tentando reduzir. Não sei se eu vou parar um dia, mas vou tentar reduzir o meu consumo de carne o máximo possível. Né? Não só carne, como derivados de origem animal. Por exemplo, o leite. Eu tomo muito leite. O leite vai ser algo que vai mais me dar trabalho, digamos assim, para tentar reduzir. Mas vou tentar. O máximo que eu puder, acho que já é alguma coisa ali para ajudar na causa animal. Outro tipo de minimalismo é o minimalismo da simplicidade. Encontrar a felicidade ao viver de uma forma simples e despojada. Evita-se preocupações e prevalece o otimismo. Eu acho que esse é um dos minimalismos também que eu adequo muito à minha vida. Eu sou uma pessoa bastante simples, eu não tenho muitas frescuras, digamos assim. Ai, vamos comer num podrão? Vamos, tô indo. Ai, vamos comer num restaurante, que nem lá no centro de Curitiba, vamos comer num restaurante de 7, 8 pila? Vamos. Vamos comer no restaurante popular de 3 pila? Vamos. Eu não tenho frescura, sabe? Onde for, eu vou. E eu vejo que muitas das pessoas que estão ao meu redor não se adequariam a essa questão do minimalismo da simplicidade. Porque são pessoas que gostam, tem pessoas que gostam de comer em lugares bons, tem pessoas que gostam de ostentar que vão comer em lugares bons. E, tipo, isso é bastante relativo. Eu busco ter uma vida mais simples possível, né? Por exemplo, já ouvi falar, uma pessoa próxima a mim falar assim, né? Não caso de alimentação, uma outra situação. Ah, você tem um carro X, meu carro é popular, né? É um carro simples, poderia ter um carro melhor? Sim, mas o que aconteceria? Meu carro financiado, não consegui comprar ele à vista. Poderia trocar agora, por exemplo, meu carro está estragado, né? Vou ter que levar para arrumar. Poderia trocar ele num carro melhor? Poderia. Conseguiria pagar a prestação? Conseguiria. Mas para que eu vou ter um carro melhor de X mil reais a mais, sabendo que o que eu tenho é o suficiente para mim? E outra coisa, eu só tenho carro porque eu trabalho longe. Se eu trabalhasse perto, provavelmente eu não teria um carro. No máximo, talvez, teria uma moto. Então, assim, quanto mais simples, melhor. Para que eu vou ter um carro de, sei lá, poderia ter, mas iria me sacrificar? O carro de 60 mil, se o meu carro, quando eu comprei, uns anos atrás, paguei 25, faz a mesma coisa. E o carro de 25, a manutenção é mais barato, o seguro é mais barato, consome menos. Então, eu penso nisso. Para que algo caro que vai fazer a mesma coisa que algo simples? Então, o minimalismo da simplicidade, para mim, é algo que eu agrego muito na minha vida, junto com o minimalismo de consumo. E o último quesito ali é o minimalismo do estilo de vida. Questiona a busca do que se realmente quer. Foca no que realmente é importante. O trabalho não é visto como uma recompensa monetária apenas, e sim como algo que nos dá prazer. Esse é outro quesito muito importante. Por exemplo, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos de idade. E nesse primeiro emprego,
eu vou falar bem verdade, eu não gostava de trabalhar lá, não gostava do que eu fazia. Trabalhava porque precisava. E na época, várias pessoas, faz faculdade disso para você continuar nessa área que você tá. Minha família falava para fazer uma outra coisa e tal. E eu falei, não, vou fazer aquilo que eu sempre quis. Fiz licenciatura em Química, né, querendo ser professora. Sempre quis ser professora, só tinha dificuldade em descobrir qual matéria. Fiquei muito tempo em dúvida entre Química e Geografia, mas sabia que queria ser professora. E hoje, por exemplo, lógico, dependo do meu trabalho para sobreviver, dependo, vivo num sistema capitalista, que eu preciso ter dinheiro para comprar as coisas, sim, mas é um trabalho que me dá prazer. Eu levanto para trabalhar feliz. Claro, gente, que nenhum trabalho é 100%. Tem dias que a gente quer tacar fogo e tudo sair correndo. Normal. Mas eu posso dizer com certeza que 80% do meu trabalho é gratificante. Eu gosto do que eu faço. Os outros 20% é coisas que acontecem ali em todo o trabalho. Tem dia que é mais puxado, tem dia que não, tem dia que acontece uma situação adversa e tal. Mas eu trabalho com o que eu amo, com o que eu gosto e o que eu sempre quis fazer, né? E é isso que o minimalismo de estilo de vida busca. Porque eu já vi muitas pessoas que, eu vou fazer faculdade de, por exemplo, engenharia civil porque dá dinheiro. Mas não porque a pessoa realmente quer ser um engenheiro civil. Às vezes a pessoa nem tem aptidão para aquilo. Às vezes a pessoa tem aptidão para outra coisa, mas eu vou fazer aquilo porque dá grana, né? Eu digo isso porque eu terminei a faculdade de Química e o sonho do meu pai em específico era que eu fizesse engenharia civil para trabalhar junto com ele. E assim que eu terminei Química, no outro ano eu fui fazer engenharia civil. Não porque eu queria, mas era para agradar ele. Nossa, ficou super feliz, alegre. Passei no vestibular, né? UTFPR, não vai pagar nada de mensalidade e tal. Mas eu fui pra faculdade, sei lá, um mês e pouco de aula. Vi que não era aquilo que eu queria. E aconteceu umas outras coisas também que me fizeram desistir, além de não ser o curso que eu queria, né? E cair fora. Se eu tivesse feito engenharia terminado, minha vida, por exemplo, poderia ser totalmente diferente, né? Mas não era o que eu queria. Então, eu não me arrependo de absolutamente nenhuma escolha que eu fiz em questão à minha área profissional. Sempre quis ser professora. E é isso que eu falo para meus alunos. Não faça aquilo que dá dinheiro. Faz aquilo que você gosta, porque o dinheiro é uma consequência. A gente precisa dele, infelizmente precisa. Mas se você for bom naquilo que você faz, uma hora você vai se destacar. Né? E aquilo, de nada adianta a pessoa, por exemplo, ganhar super bem. Para mim, por exemplo, 10 mil reais é muito dinheiro. Muito dinheiro. A pessoa ganha 10 mil e não saber administrar o que ela ganha. Já vi gente ganhar, por exemplo, menos de 2 mil reais, administrar muito melhor o dinheiro do que aquele que ganha 10. A pessoa que ganha 10 vive endividada, vive fazendo empréstimo e tal, e aquele que ganha menos, né, consegue equilibrar suas contas e tal. Então, assim, é tudo muito relativo, né? Mas uma coisa que eu posso dizer, o minimalismo entrou na minha vida por vários motivos, né? Primeiro motivo, questão econômica. Segundo quesito ali, né? Segunda questão é a questão de eu enxergar que eu não precisava de tudo aquilo para ser feliz. E a outra questão é saúde mental, né? Querendo ou não, menos coisas para se administrar, você tem mais tempo para você. E isso é algo que dinheiro não compra. Você poder sair, viajar, depende de dinheiro? Depende, mas depende muito da disposição de tempo. Já vi muitas pessoas, por exemplo, hoje eu não vou sair porque eu tenho que limpar isso, limpar aquilo, blá, blá, blá. Mas por quê? Porque tem trocentas tralhas dentro de casa, tem que administrar tudo aquilo. Né? Então, menos é mais, literalmente. Quanto menos coisas você tem para administrar, cuidar, zelar, mais tempo você vai ter para você, para sua família, para fazer o que você gosta, para ler, para passear no parque, para andar de bicicleta. Coisas simples da vida, né? Que o dinheiro não necessariamente vai estar impregnado ali, digamos, para você depender daquilo. Mas é isso. Se você curtiu, dá um like, ativa o sininho, se inscreva no canal. E vai ter mais vídeos comentando sobre questões de minimalismo, sobre questões financeiras, sobre questões de saúde mental. Vou começar a fazer um destralhe aqui em casa e acompanhe aí para ver o que eu vou destralhar, quanta coisa eu vou ficar e se eu realmente estou conseguindo aplicar o minimalismo na minha vida ou não. Até a próxima. Beijo. Tchau.